queria compartilhar algumas coisas com vocês, porque eu estava ali agora, né? Aí eu olho pra mim assim, uma vontade de sair correndo daqui, irmão. Falei, que eu tô fazendo aqui? Sabe? Mas aí eu lembrei de uma palavra que o pastor falou ontem. Ele falou assim: se você olhar pra você, você vai deixar a culpa tomar conta. Paulo falava assim, eu acordei com essa palavra hoje, né? Miserável homem que sou. Porque a gente contempla o tanto de falha que a gente tem, né? Tanto de erro que a gente carrega, né? O Adão que a gente carrega, a Bíblia diz assim, ó, ele é desesperadamente corrupto. Então, aí o pastor falou assim, nós temos que contemplar a Cristo, que à medida que a gente olha para Cristo, contempla Ele, a gente é transformado. Então, se você também é como eu, às vezes se sente insignificante, pequeno, fraco, limitado, é porque você está olhando muito para você. E a Bíblia manda a gente olhar para Cristo. Amém? Quando a gente contempla Ele, a gente vai sendo transformado à medida que você olha. Lembra que Jacó fez? Labão, ele era muito maligno, muito corrupto. E Labão, ele troca o salário de Jacó 10 vezes. Na 10ª vez, ele pega uma ovelha preta, né? Uma ovelha preta macho e outra fêmea. Preta, diga assim, uma cor só. Pode ser branca, pode ser preta, não sei que cor que foi. E ele falou assim, ó, os que sair listrados é seu. O que sair de uma cor só é minha. Qual a probabilidade de sair uma zebrinha dali? Listrado? Nenhuma. Aí ele pega, ele vai lá no mato, dirigido por Deus, pega uma vara, descasca essa vara, coloca bem no bebedouro, enfica no bebedouro. As ovelhas, aquela vara, ele machuca, ele tira a casca, ele fere ela. O texto que é usado para dizer que ele feriu é o mesmo texto para dizer que Jesus foi ferido. E aí ele fere aquela vara e coloca assim na água. A água parada, ela é o espelho daquela época. Amém? É o espelho. Os animais vieram beber água. E aí quando iam beber água, via aquelas varas. E aí viam listras em si. Elas viam a imagem dela e as listras das varas, né? Na sombra da água. E elas bebiam aquela água, iam cruzar e saía só listrada. E desta forma Labão não pôde falar nada. Mas aquilo ali é uma tipologia do que acontece quando a gente contempla a Cristo. O que pode sair de bom de você? Nada. A Bíblia diz assim, o coração do homem é desesperadamente corrupto, egoísta, narcisista. Mas quando a gente contempla a Cristo, é Ele que nos transforma, porque nós não temos o poder de mudar a nós mesmos, irmão. Como é que nós vamos querer mudar a vida das pessoas? Como é que a gente vai pastorear a vida dos outros? Amém? Então, o objetivo aqui nessa plataforma, o objetivo da Reino, a partir do momento que a gente começou a entrar nessa nova estação, é só mandar o alimento maná, é só falar de Cristo, nós não temos outra pregação. O povo de Israel saiu no Egito e nenhuma época da igreja vai ter tanto milagre quanto aquele povo que vivia milagre, 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 milagre. Só que todos os milagres era para apontar a Cristo. Cristo era aquela carne, Cristo era aquela água na rocha, Cristo era aquela nuvem, Cristo era o maná, tudo apontava para Cristo. A pedra era Cristo que seguia pelo deserto, mas eles falaram assim, e aí Deus mandou maná. Aí eles falaram assim, essa desgraça de maná de novo? Essa coisa desgraçada, vil, desgraçada, desprezível. Então às vezes as pessoas querem pregações que levam a elas a ter um testemunho. Não, irmão. Aqui comigo não vai funcionar isso. Por isso que eu não me importo quando alguém chega para mim assim, pastor, estou saindo da igreja, Deus te abençoe. Não nem pergunto, mas por quê? Não, Deus te abençoe, vai na paz. Porque não tem conversa, sabe por quê? Porque nós não temos outro alimento. Nós só temos Cristo, irmão. E nós só vamos dar Cristo para as pessoas. Amém? E é isso que Ele espera de nós. E eu tenho isso para compartilhar com vocês hoje. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês, mas vamos começar em 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1. Obrigado, Lucas, pelo café.
23. Lucas 1, 23. 1 Pedro, perdão, obrigado. Eu estou procurando isso aqui, eu estava meio perdido. Isso é incrível, Caio. Vamos lá. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível. O que significa a palavra corruptível, pessoal? Tem prazo de validade. Esse café que foi colocado aqui é corruptível ou incorruptível? Se eu deixar ele para tomar domingo que vem aqui, mãe, o que vai acontecer? Vai estar bom? Vai estar ruim, né? Eu chamo ela carinhosamente de mãe porque ela é uma mãe para nós. Uma benção. Então, e se eu deixar esse café aqui para tomar daqui a 2 semanas? Vai estar bom ou vai estar ruim? Então ele é algo corruptível. Corruptível é aquilo que tem prazo de validade. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, não de prazo de validade, porque nós recebemos uma semente que é o nosso corpo, tá? Quando o seu pai e a sua mãe fizeram o coito, a intimidade do casal, o papai colocou na mamãe uma semente. Essa semente é corruptível, porque ela tem prazo de... Mês que vem eu vou assoprar a velhinha. Aquela velhinha de 48 anos está me dizendo assim, ó, você tem menos tempo nessa terra. Já fez o que eu te mandei? Entende? Então nós fomos gerados, de novo, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível. Pela palavra, que é viva e permanece para sempre. O que o Senhor está tentando passar para nós? É igual aquela criança que está na mão do Dudu. Ela foi gerada através de uma semente do Dudu na sua esposa. Agora, aquela criança, ela não deve ser criança pro resto da vida. O Du e a Anne não quer que a criança seja uma criança pro resto da vida. E por isso que aquele casal vai alimentar aquela criança com o alimento certo. Quando a criança nasce, qual é o primeiro e melhor alimento que ela pode receber? O leite materno, certo? Porque é por esse leite que aquela criança vai crescer de modo saudável. Amém ou não? Então, por que nós hoje somos adultos? Porque nós, lá na infância, nós recebemos um leite materno. Ou, às vezes, ali algo muito semelhante, porque teve algumas crianças que não pegou o bico da mamãe, né? Então aí tem que dar um leite muito semelhante, não é isso? Para que aquela criança vá o quê? Crescendo. Quem entendeu, diga amém. Isso aqui, ó. Ó, semente vem de sêmen, incorruptível. Diga assim, eu tenho uma vida corruptível e uma vida eterna. Essa vida eterna, se ela não é alimentada com o alimento certo, ela nunca vai crescer. Se aquela criança não tomar as vacinas, não tomar o leite da mamãe, não comer na hora certa, aquela criança vai ter sérios problemas de saúde. Vai ou não vai? Você conhece alguma criança, por exemplo, é muito fácil ver isso na África, né? As crianças da África, magras, mal alimentadas, uma canelinha sequinha, uma barriga cheia de lombriga, não é? Quem já viu aquelas imagens? Porque ela não foi bem alimentada. Deixa eu te falar, no mundo espiritual você pode ser uma pessoa totalmente deformada. Porque a vida que você recebeu, você não entendeu que precisa alimentar ela. Então, quando Deus fala que você tem uma semente com prazo de validade e você tem uma semente que não tem prazo de validade, na cabeça dele, essa semente aqui, essa vida, ela tem que estar muito mais, você tem que ter muito mais noção dessa vida do que dessa. Você tem muito mais se preocupar com essa do que essa. Só que aí a gente faz da igreja um lugar do quê? Para alimentar a corrupção. Eu vou na igreja para ter um casamento abençoado. Eu vou na igreja para ter saúde. Eu vou na igreja para a gente orar e Deus abençoar a minha casa. Eu vou na igreja para prosperar. Eu vou para Deus me livrar do demônio. Eu vou para eu não ir para o inferno. Eu vou para conseguir um carro novo. Aí no final do ano a gente faz um balanço. Esse ano eu consegui prosperar, troquei de carro. Esse ano, olha, eu estava desempregado, eu comprei um emprego, eu arrumei um emprego. Esse ano, eu limpei meu nome. E aí, você passa o ano e faz esse balanço. Olha, esse ano eu estava na Conecta pequeno, agora eu estou numa Conecta grande. Tá, aí Deus vai falar assim, então tá bom. Espero que você fez isso no seu tempo de folga. Porque agora, vem na balança aqui que eu quero te pesar. Eu quero ver quanto da vida do meu filho que cresceu em você esse ano. Porque se isso não estiver acontecendo, não tem por que a gente continuar vivo. Ele não tem motivo para investir na nossa vida. Porque nós carregamos um Adão. E esse Adão, Deus não gosta dele. Deus quer matá-lo. Deus tirou ele do Éden.
Deus não quer melhorar o Adão. Me ajude a melhorar, sozinho eu não consigo mais. Deus não quer melhorar ninguém, irmão, Deus quer matar. Porque é só morrer no Adão que Cristo pode viver. E o desafio diário que nós temos é matar esse Adão que a gente carrega. Porque ele está toda hora vivo, desesperadamente querendo tomar o controle, o governo da nossa vida. E aí a gente vai olhando as coisas assim, os detalhes, a gente vê como a gente está vivo. Eu fico olhando para mim assim, eu sinto vergonha de como eu estou vivo. Eu tenho uma vergonha tão grande de estar vivo que você não tem noção. A vontade que eu tinha de nem pregar aqui hoje, que eu não sou digno de pregar aqui. Mas eu estou olhando para Ele. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero compartilhar algo com você. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Não, Colossenses 1, 18. 1, 18. Isso. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele quem? Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito entre os mortos, para que ele tenha a primazia, preeminência ou primazia. Coloca na ACF para mim, André. Coloca a ACF, por favor. Tira dessa daí, por favor. Na ACF, quem tem a palavra primazia aí? Você tem, André? O que significa primazia? Para que ele tenha a primazia. O direito, primazia é aquele que primeiro tem o direito de escolher. ACF. Mas quem tem primazia? Tem aí, Ronaldo? Tem? Tem a palavra primazia, né? Primazia é aquele que tem o direito de escolher. Por exemplo, quando Abraão estava brigando com Ló, Abraão falou assim, ó, escolhe se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Quem viu isso? Lembra disso? Então Abraão tinha o direito, tinha a primazia. Então o que a Bíblia está dizendo? Cristo tem que ter o direito, é ele que tem que escolher. Sabe quando a gente ia jogar bola? A gente tirava para o ímpar. Quem ganhasse, escolheria primeiro. E aí a gente queria ganhar, porque a gente queria escolher o melhor jogador para jogar o nosso time. Tá entendendo o que eu falo ou não? Cristo tem que ter a primazia, o direito de escolher no seu lugar. Escolher, por exemplo, aonde você vai comprar o seu pão. Aonde você vai gastar o seu dinheiro, aonde você vai passar suas férias, aonde você vai morar, aonde você vai trabalhar, com quem você vai namorar. Ele quer, eu quero comprar tal coisa para o meu filho. Ele que tem que ter o direito de escolha. Não pode comprar, vai lá. Não compra, vai por aqui. Não, vai por ali. Ele que tem que ter, mas para que ele tenha o direito da primazia, ele precisa ser a cabeça. E quando ele é a cabeça, aí acontece uma coisa muito importante. O capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim, ó. Capítulo 2, versículo 19. Não ligado à cabeça, a qual todo o corpo provido. Primeiro, quando Cristo tem a primazia na sua vida, você é provido. Você não tem necessidade, porque o Luiz leu aqui um versículo que ele disse assim, ó, porque dele, por ele, para ele, são o quê? Não, lê de novo, vamos lá. Porque dele, por ele, para ele, são o quê? Todas as coisas. Diga, tudo foi criado para Cristo. Quando ele é o cabeça da sua vida, ele tem a primazia, ele supre você com tudo que foi criado para ele. Ele que está no governo da sua vida, é ele que vive. E é ele que vai suprir. Então a sua necessidade não é sua, a sua necessidade é de Cristo. E todas as coisas foram criadas para Cristo. A necessidade não vence Cristo. E aí o que vai acontecendo? Há um crescimento de Deus. Você cresce um crescimento que vem de Deus, não um inchaço que vem do mundo. Porque ter coisas não significa crescimento de Deus. Ter uma igreja com 5.000 pessoas não significa ter o crescimento de Deus. Nós vamos crescer o crescimento de Deus e não está escrito em lugar nenhum que nós temos que ter 5.000 pessoas. Nós não temos que estar focado em números. Nós temos que estar focado em quanto de Cristo que está crescendo na vida da igreja. Quem está me entendendo, diga amém.
Porque o Cristo cresce ou o Adão que você carrega cresce. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Olha aí, ó, o Adão que a gente carrega, ó. As obras do Adão são manifestas. Ele quer governar. A obra da carne, do Adão, se manifesta. Quais? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Isso aqui é tudo Adão, isso aqui é tudo eu. É tudo você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, esse é você. Idolatria, feitiçaria, inimizade. Tem ou não tem inimizade na igreja, irmão? Contendas, ciúmes, raiva, brigas, disserções, ensinamentos errados, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas, acerca das quais eu vos de antemão declaro que, como também já disse antes, que os que cometem tais coisas não vão herdar o reino com Cristo. Esse Adão aqui não vai herdar. Você acha que Deus vai construir algo com esse Adão? Você acha que Deus quer esse Adão? Ele já está dizendo de antemão, ó, ele não vai herdar nada com meu filho. Este é meu filho amado. Como é que é? Pronome demonstrativo. Este, Cristo, é meu filho amado. Aí ele ouvir, não quero saber do Adão. Por isso que a Bíblia vai chamar Jesus de último Adão, não de segundo, tá? Último, porque não tem um terceiro. Agora olha o 22. Mas o fruto, sentido singular, a ideia de uma mexerica que tem vários gomos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e domínio próprio. Esse aqui é o Cristo, irmão. Esse daqui é a vida que você recebeu incorruptível. 1 Pedro 1, 23. Para que isso aqui apareça, porque se isso aparecer, você reina com Cristo. Você governa com Cristo. E você não espera a morte chegar para você governar com Ele na eternidade. Você governa em vida. A Bíblia diz, eles reinarão em vida. Você reina. Você reina sobre os problemas. Mas para que essa vida venha à tona, ela precisa ser alimentada. Diga, alimentada. Agora, não é qualquer alimento que vai fazer essa vida crescer. Não é qualquer alimento. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Do qual muito temos a dizer, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Paulo está falando que tem uma galera lá que é difícil de ouvir. Continua. Versículo 12. Porque pelo tempo, devendo já ser mestre pelo tempo que vocês estão aí, no corpo de Cristo, com essa vida encapsulada, sequestrada, minúscula, que não cresce porque você não alimenta, já era para ser mestre, mas ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Quer dizer, é como aquela criança. Por que o Du está lá com a criança, balançando a criança? Porque ela é uma criança. É uma criança. Se ela tivesse a idade de qualquer um de nós, está aqui, ouvindo. Ok? Então, tem que ter aquele... Paulo está dizendo, cara, você carrega a semente com você, a vida, há tanto tempo, e já era para... tá grande, mas não, ainda está no colinho, tomando leitinho. E vos haveis feito tais que necessitar de leite, não de sólido mantimento. Paulo está chamando a atenção dos crentes que um presbiteriano sauro, um assembleiano rex, 235 anos, Matusalém da vida, na igreja ainda não cresceu. Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite e não está experimentado na palavra da justiça, palavra de vida eterna, porque é menino. Por que aquela criança ali ainda mama na mãe? Porque é criança. Mas quando ela tiver 14, 15 anos, não vai mais mamar na mãe, não vai mais ficar no colo do pai. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Versículo 14, olha aí. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Deus está dizendo assim, os maduros,
Os maduros, os que cresceram, você pode dar um alimento sólido que eles vão entender. Quem está entendendo, diga amém, irmão. E aí, aonde eu vou começar a pregar agora. Quem carrega a vida de Cristo, levanta a mão e fala glória a Deus. Você tem um grande problema agora. Diga qual? O problema é que Deus não gosta de desperdício. Amém ou não? Quando você aceitou Jesus, você fez um bom negócio? Sim ou não? Levanta a mão se você fez um bom negócio. Ok. Quando você aceitou Jesus, Deus fez um bom negócio em salvar você? O que ele ganhou com isso? Porque se a minha resposta é, Deus até o presente momento não ganhou muita coisa comigo, pastor. Então tem um problema aí. Diga qual? Ontem nós estávamos ouvindo um pastor falando, e eu já preguei isso aqui algumas vezes, não sei se vocês lembram, que uma águia, ela deixa um ninho muito confortável, cheio de penas, mas por detrás das penas tem aqueles galhos meio pontiagudos, doído. Então o que deixa o ninho confortável? As penas que elas colocam. E fica fofinho. Os filhotes da águia, então fica confortável. Mas à medida que a águia vai crescendo, o filhote águia vai crescendo, a mãe águia quer que ele bata o quê? Asa. E aí ela faz o quê? Tira as penas. De modo que o ninho não é mais confortável. E aí a águia tem que fazer o quê? Voar. Se uma águia criada por Deus pensa assim, como você acha que Deus pensa em relação ao filho dele? Porque nós vamos achar ridículo um homem de 55 anos com uma barba branca vir aqui atravessar a igreja, sentar aqui na frente, tirar do bolso uma chupeta, colocar na boca e começar a chupar. Você vai falar, que coisa feia. Se um homem desse tamanho chupando chupeta, ele não tem vergonha na cara não? E você acha que Deus fala o quê dos filhos dele? Que estão 200 anos na igreja e ainda fica discutindo, ainda fica demonstrando, arrotando Adão para lá e para cá. Aí temos um problema, diga qual? Acho que você não vai gostar de ter vindo aqui hoje, hein? Isaías, capítulo de número 30, por favor. Dá tempo de ir embora ainda, se você quiser. Se eu fosse você, eu iria. Diga para a pessoa que está ao seu lado, alimente essa vida. Sabe o que acontece, irmão? Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. Mas a vida que ele carregava não foi alimentada, porque ele ainda não tinha recebido o Espírito. E na primeira oportunidade que Pedro teve, ele negou Jesus. Por quê? Porque ainda era um menino na questão das coisas de Cristo. Ele tinha muita informação de quem era Jesus, mas não tinha a revelação de quem era o Cristo. Ele só vai ter lá na noite que Jesus fala assim, quem diz os homens que eu sou? Aí ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, e você é Pedro, hein? Que à medida que você conhece ele, você sabe quem você é. Você está aí, irmão? Por que eu estou falando isso? Porque, diga assim comigo, eu sou. Não, diga, eu sou. Desesperadamente corrupto. É isso, irmão, não adianta a gente falar que não é, porque a gente carrega essa vida. Mas, se a vida de Cristo for alimentada e a gente contemplar Ele, essa vida vai sugar o Adão, vai matar o Adão, vai falar para o Adão, cala a boca, você não governa mais, fica quieto, você não tem mais autoridade, você não manda mais nessa vida, você não tem direito de opinar. Quem está entendendo, diga amém. E, assim como Pedro, que andou 3 anos e meio com Deus encarnado, mas negou porque o fruto não tinha crescido, não estava alimentado. Isso pode acontecer conosco. Aí temos um sério problema. O versículo 28, por favor.
Não. Isaías 30, 28. Isso. A sua respiração está falando do pai. Está falando de quem? Do pai. Está vendo ali, ó? O cuidado que ele tem com a filha? É o mesmo cuidado que Deus tem com nós. E a sua respiração, como ribeiro transbordante, que chega até o pescoço. Para o quê? Para o quê? Jesus falou assim, ó. Depois da revelação, depois de Pedro ter a revelação de Cristo, ele tinha a revelação de Cristo, só que não foi alimentado dessa vida. Jesus falou assim, um de vocês vai me trair. Aí o Pedro, se sentindo a última Coca-Cola do deserto, falou assim, Senhor, é o seguinte, ó, todo mundo aí, ó, meia boca, esses caras aí, tá ligado? Mas eu tô contigo até o final, tamo junto. Os caras vinham, a gente senta um pau nos caras aí. A gente pega os caras. Tô contigo na prisão, onde a hashtag tamo junto, Senhor. Eu jamais vou te trair. Aí Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, você não tem noção, deixa eu te falar. O diabo pediu para te passar na peneira, só para ver o que vai sobrar. E Deus autorizou. Mas eu orei para que você mantenha a fé. Diga fé. Irmãos, você sabe por que Pedro passou na peneira de Deus? Diga por quê, pastor? Não, você não quer saber nada também, né, irmão? Você fica em casa. Diga assim, por quê, pastor? Porque Deus amava Pedro do mesmo modo que te ama, santo. E se for necessário uma peneira para você alimentar a vida, não tenha dúvida, irmão. A peneira está autorizada. Ele só vai usar alguém para segurar você, para você não perder a fé. Porque tem peneira, irmão, que você perde até a fé se Deus não te segurar em oração. Você não acredita mais em nada. Você fica tão confuso, você fala assim, onde é que está Deus em tudo isso? Nós ouvimos um testemunho lá ontem, de um pastor, 18 vezes sendo reprovado. Eu fiquei pensando, na segunda eu já tinha perdido as esperanças. O cara perdeu a empresa, perdeu a casa, perdeu tudo. E a mulher dele chega lá com bolinhas, lá com bexiga e vamos fazer festa. Falei, meu Deus do céu, que fé é essa? Então, sabe por que Pedro foi passado pela peneira? Porque Deus amava Pedro. E Deus estava falando assim, Pedro, você tem uma vida que não cresceu. E não adianta você ter informações de Jesus. Não adianta você ter cargo de autoridade. Não adianta você ser o parceiro do pastor. O truta. Você tem que alimentar a vida. E só vai alimentar através de uma peneira. E no contexto aqui, Deus está falando para uma nação inteira. Olha lá, versículo 1 e 2. Coloca aí para mim. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim. Aí, a Síria veio para cima dos caras, para cima de Judá. E Judá falou assim, eu vou falar com os caras, com os amigos, eu vou falar com o rei, eu vou falar com o meu vizinho lá, Quantas vezes, irmão, que o bicho está pegando para o nosso lado, e a gente vai buscar informações externas? Quantas vezes que a gente vai buscar ajuda de outras pessoas? O problema não era a Síria se levantar, o problema era Judá, aonde o coração dele estava. O coração de Judá, o povo eleito, o povo escolhido, estava desalinhado ao propósito. E Deus então permitiu a peneira. Eu venho falar como um profeta. Se o meu coração estiver desalinhado, se o seu estiver desalinhado, prepare-se para a peneira, querido, porque você é filho e vai ser tratado como tal. Qual é o pai que não repreende o filho que ele ama? Versículo 2. Quer que eu desenhe, irmão? Dá para entender aí? Ó? Dá para ler ou quer que eu desenhe? Quando eu olhei isso, eu entendi uma coisa. Eu sempre anoto as coisas que Deus me dá, eu escrevo para não esquecer, porque minha cabeça passa mais de 10 mil pensamentos. A cabeça normal passa 10 mil, a minha deve passar 23. Porque eu tenho cabeça para 3 pessoas, irmão.
Eu tinha uma foto com meu filho e falei, gente, que tamanho da minha cabeça. Dá 3. Meu apelido quando criança era Caixa d'Água. Brastemp, Sabesp. Você acredita? Cabeça de nós todos. Aí eu cresci, eles me chamam agora, sabe, não sei porquê, American Bully, crente. Eu não entendi porquê, mas tá tudo bem. Não é pra rir não, é pra chorar, viu, irmão? O tratamento de Deus vai levar um tempo, irmão. Eu vou falar de novo, talvez você não entendeu. O tratamento de Deus vai levar um tempo. E o processo vai cooperar para o propósito. Diga comigo assim, o tratamento de Deus leva um tempo, mas coopera com propósito. Então tem propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito, Caio? A vida de Cristo tem que crescer. Por quê? Porque o Senhor, Ele há 3 anos e meio esperava um fruto. Foi na figueira e falou, por que não tem fruto? Corta! Corta! E aí Jesus, Ele foi numa figueira e Ele queria fruto, mas só tinha o quê? Folhas. Só tinha aparência. E Ele falou assim, ninguém coma mais fruto de ti. Quando o Senhor vem até você, quando o Senhor vem até mim, irmão, tem dias ou não tem dias que Deus parece que nos visita. Como que Deus me visita, pastor? Quando que Deus me visita, pastor? Quando Ele me coloca diante de uma prova. Não tem para onde sair. Ou Adão vai agir, ou Cristo vai agir naquela prova. E muitas vezes, em vez dele ver o Cristo, ele depara-se com Adão. Quantas vezes que acontece isso conosco? Sabe o que é isso? É Deus vindo até aqui, as peneiras dele é Deus vindo, e Deus colocando você em situações assim da saia curta, situações meio que, saia justa, né, que fala, né? E fala assim, e agora? É Cristo ou Adão que vai exalar um fruto aí para mim? Você passou por isso essa semana? E quem foi visto? O Adão ou Cristo? As conversas calientes. Irmão, pelo amor de Deus. Eu tenho vergonha disso, irmão. Eu tenho vergonha de mim, irmão. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Por que Deus fez Pedro passar com a peneira? Porque Deus só queria que Pedro expressasse a vida que ele carregava. Deus só espera que você expresse a vida que você carrega, irmão. Deus não quer um filhinho, bebezinho para sempre, não. Deus quer fruto. Deus não quer resultados, porque se eu me treinar bem, eu posso dar um resultado. Eu conheço pastores que se treinaram bem e tem uma baita de um resultado. Uma igreja com 20, 30, 40 mil pessoas. Isso é um resultadíssimo. Um líder, como nós estávamos comentando ontem, eu e o pastor sentado numa mesa, falando de um líder de 3 mil igrejas. Isso é um baita de um resultado. Mas não é o resultado que Deus espera, é o fruto. E para esse fruto aparecer, ele precisa ser expressado, e para ele expressar, não tem como expressar ele sem uma peneira. Não tem como, irmão. Porque a Bíblia diz assim, Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele teve que sofrer. Se Jesus, que era filho, teve que sofrer, quem é você e eu na fila do pão? A última Coca-Cola do deserto, irmão? Você acha que a vida vai ser boa só porque você tem um cargo na igreja? Só porque você tem moral entre os irmãos? Que vantagem tem eu de ser pastor aqui dessa igreja, irmão? No que eu levo vantagem em relação aos demais pastores dessa casa? No que eu sou melhor do que esse cara que está sentado na minha frente? Do que o pastor Carlinhos, o Oswaldo que está com a família? O Eduardo que está com a pastora Nilza no hospital? A pastora Nilza está fazendo um cateterismo, é isso, Luiz? Vocês estão pegando o que eu estou dizendo, irmãos? Deus quer peneirar, ajudar, porque está desalinhado o coração. Não é porque Deus odeia ajudar, é porque Deus queria alinhar. E Ele não vai medir esforços, irmão. Ah, mas a Síria que veio, Deus não tem problema com a Síria.
Não, mas pastor, você não tem noção, ele que começou. Deus não tem problema com quem começou, irmão. Deus não tem problema com quem te atacou. Deus não tem problema com quem te persegue. Deus não tem problema com quem vem para cima de você. Deus não tem problema com quem quer te fazer mal. Deus tem problema com o Adão que você carrega, e ele está toda hora querendo matar esse Adão. Por isso que a Bíblia diz, sepultados com Cristo, com Jesus. Nós fomos sepultados. Sabe quando você sepulta uma pessoa, você nunca mais vai voltar a ver o rosto dela, não é isso não? Sabe o que Deus está falando? A gente tem que ser sepultado. Deus está dizendo assim, ó, eu nunca mais quero ver o Adão que você carrega. Eu só quero ver o filho que você carrega. Vocês estão aí, irmãos? É na peneira que Deus separa a aparência da realidade, irmão. Os meninos dos homens. Aquilo que realmente sustenta a nossa vida, irmão. Eu ouvi uma história de um soldado americano que foi abatido com um avião. E ele, paraquedas, caiu. E ficou escondido, esperando os americanos vir buscar. Mas os japoneses pegaram ele. E começaram a torturar esse cara. Para ele revelar aonde estava a base dos americanos. Bom, arrancaram todas as unhas do cara. Arrancaram todos os fios de cabelo na pinça. Mas deram choque. Mas colocaram ferro nele. Queimaram ele. Mas fizeram tanta tortura. E nada do cara revelar o segredo dos americanos. Porque eles são treinados assim de uma forma absurda, irmão. De uma forma muito absurda. Esse cara falou, então peraí. Ele estava todo lascado. Até que conseguiram entrar dentro da sala dele. Na sala onde ele estava preso. Com o filhinho dele de 2 aninhos. Vai revelar ou não vai? O que você acha que aconteceu, irmão? O que você acha que aconteceu? Ele revelou. Sabe por que ele revelou? Porque aquele era o ponto limite dele. Olha para mim, irmão. Todos nós temos um ponto limite. E você vai ser forte até chegar ao seu ponto limite. E talvez o ponto limite é a peneira que Deus espera. Ponto limite de Pedro foi a morte. Quando ele bateu o desespero, que ele entendeu o que ia acontecer, que ele ia morrer como Jesus, ele falou, não conheço essa praga não. Quando ele falou a 3ª vez isso, o galo cantou. A trombeta tocou. Chama soar do galo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você tem um ponto limite. Você já chegou nele, irmão? Já chegou nele? Porque tem um problema, diga qual. Quando a gente chegar no ponto limite, a gente cede. E quando a gente cede, irmão, a gente vai ficar como Pedro. Como é que Pedro ficou? Quando ele olhou para Jesus assim, Jesus todo machucado, quando ele falou, não conheço essa praga chamada Jesus. Ele falou isso na 3ª vez. Jesus virou o rosto para ele, segurado no tronco, assim, as mãos assim, toda machucada. Jesus olhou para Pedro assim, ó. Meu Deus do céu. Irmão, você consegue entender o olhar de Jesus para Pedro, irmão? Quando Pedro olhou para os olhos do Senhor, Deus do céu, irmão. Como que Pedro deve ter ficado, irmão? Aquilo era uma peneira. Satanás pediu para te peneirar, Pedro. Irmão, o nosso ponto limite vai nos levar depois disso. Jesus ressuscita, aparece para Pedro e fala assim, você me ama, Pedro? O Pedro falou assim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Pedro não era mais aquele cara forte que ele achava que era. Ele não está rotando, eu te amo mais do que os discípulos que o Senhor tem. Ele não amava nada, irmão. Ele falou, Senhor, você sabe que eu não te amo.
Agora o Pedro está quebrado, irmão. Por quê? Porque depois da peneira, tá fácil de ver o Cristo que ele carrega. Ele passa assim, ó, a sombra dele, vai curando as pessoas, vai libertando as pessoas. Ele prega, vai morrer, vão prender ele. Ele fala: eu não sou digno de morrer com o meu Senhor, me põe de cabeça para baixo pelo menos. E ele foi crucificado de cabeça para baixo, irmão. Quem está aí, irmãos? Ele confiava em si mesmo. E às vezes a gente confia muito em nós, irmão. Então deixa eu te falar uma coisa. Guarda isso, que eu vou terminar. Nós vamos tomar ceia. Toda vez que Deus for te levar para uma estação superior, Ele vai tirar coisas que você não pode carregar para ela. A gente vai para os legendários e a gente leva uma mala pesada. Só que depois a gente está lá na montanha, a gente tem que fazer muitas coisas. Nós, os que trabalhamos nos legendários, a gente pega a nossa mala pesada e deixa ela num lugar onde a logística vai guardar aquela mala. E nós vamos levar uma outra pequena mala, que vai ter coisas pequenas, leve. Porque nós não podemos subir a trilha com aquele peso nas costas. Então, isso é o que Deus faz conosco. Deus, quando vai nos levar para uma estação superior, Ele vai tirar coisas da nossa vida. E essas coisas são lugares, são pessoas e são posições. Quem você é? Sou pastor. Quem você é, Pedro? Eu sou o que mais te amo. É? Depois da peneira, você me ama? Não, Senhor. Deus tirou a posição de Pedro, diga amém. Deus vai arrancar a tua posição. Deus vai arrancar pessoas da tua vida. Deus vai arrancar você de lugares para você nunca mais voltar para lá. E vou falar como um profeta: não volte para um lugar que um dia você foi feliz. Porque não é mais daquele mesmo jeito. Não vá cometer isso. Para frente. Avança. Não retroceda. É dali para frente. Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Irmãos, presta atenção. Chegou uns caras e falaram assim: esconjuro demônios, mando vocês embora, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Falou a verdade, não falou? Sim ou não? Os demônios foram embora? Por que não foram? Estava falando a verdade? Mas falar a verdade e ser a verdade é uma coisa diferente. Deus não nos chamou para dar testemunhos. Ele nos chamou para ser testemunhas. E ser-me-eis minhas testemunhas. Ele não falou: vai dar testemunho. Não gosto muito de trazer pessoas aqui para dar testemunho. Deus não mandou você dar testemunho, Deus mandou você ser testemunha. Se Cristo fez alguma coisa para você, é a glória dele, não é sua. Porque tem gente que até no testemunho rouba aqui de Deus. Então, o objetivo é que os principados conheçam o Cristo que nós carregamos. Aí o Paulo chega num lugar, o barco afunda, naquela ilha tem um histórico de serpentes que picam as pessoas e dentro de 24 horas essas pessoas estão mortas. E Paulo chega na ilha, o barco afundou, 276 pessoas, ninguém morreu, Deus falou que não ia morrer ninguém. O barco, tá noite, tá frio, Paulo tremendo, pega as madeiras para colocar no fogo. Aparece uma cobra e pica o Paulo. Todo mundo tá morrendo. O que todo mundo espera? Aí, ó, viu? Homem sanguinário. Viu? Se livrou lá
do naufrágio, mas a justiça divina não deixa viver. Daqui a 24 horas tá ficando azul, roxo aí, tá morrendo também. Porque o líder daquela ilha, Públio, se não me engano, estava lá com desenteria, com febre, e estava morrendo porque foi picado. Paulo chega, balança e fica lá de boa, esquentando a fogueira, todo mundo olha para ele e fala, vai morrer. E nada do Paulo morrer. Falaram, esse cara é um Deus. Por que nada aconteceu? Porque viram Cristo na vida dele. Os principados viram Cristo na vida de Paulo. E Paulo, então, alguém fala assim, cara, você tem um poder diferente. E até o nosso líder está doente aqui. Está doente aonde? Está lá sei lá, na aldeia lá, na casa dele, lá na chalé dele, sei lá como é que fala. Paulo foi lá, colocou a mão, curou, trouxe todo mundo, estava doente, curou todo mundo, irmão. Todo mundo ficou sabendo disso. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus o nosso Senhor. Irmãos, aonde nós estivermos, vai ter uma autoridade, potestade lá. Só que quando nós estivermos lá, eles têm que se curvar, porque ao Senhor Jesus Cristo, tudo tem que se curvar. E quando você entrar, aquelas potestades têm que saber, entrou aqui, um homem que expressa Cristo, uma mulher que expressa Cristo. Amém ou não? Deus não quer que eu fale a verdade nesse altar, irmão. Deus quer que eu seja uma verdade. Eu não posso ser um homem que carrega uma mensagem. Eu tenho que ser a mensagem. Porque se não for dessa forma, não adianta ter currículo, diploma, bacharel, mestrado, 27 anos de pastoreado. Isso não vale nada, irmão. Quem está aí, diga glórias a Deus. Esse fruto não é manipulado, não é forçado, porque você não vê uma árvore se torcer assim, ó. O que está acontecendo? Ela está dando fruto. É espontâneo, amém ou não? Êxodo capítulo 25, 40. Êxodo 25, 40. Atenta, pois, e faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Moisés, não inventa nada. Segue as instruções. Não manipula, Moisés. O negócio é só seguir as instruções. Olha para mim, irmão. Não inventa nada. Não, eu vou jejuar. Eu vou orar, vou acender vela, vou apagar vela. Vou subir no monte, vou descer do monte, vou fazer corrente, vou fazer campanha. Não inventa nada, irmão. Só alimenta a vida. Alimentar a vida não é estar no culto 2 horas na semana. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diga glórias a Deus. Alimentar a vida é receber palavra de vida eterna. E assim como nos dias de Samuel, que a Bíblia diz que a palavra de Deus era muito rara, eu vou dizer para você sem medo de errar, e vou responder isso diante do tribunal de Cristo. A palavra de vida eterna nos dias de hoje também é muito rara. Porque essas palavras que se pregam nos altares das igrejas alimentam a corrupção e o humanismo. Mas se esperamos em Deus nessa vida, só para essa vida, somos de todos os homens os mais miseráveis. Então não procure uma igreja mais perto da sua casa. Procure uma que tenha palavra de vida eterna, porque a vida que você carrega precisa crescer. Se não fosse por isso, a gente estaria lá onde a gente estava. Eu que o diga, salário é um bom? Estou há 5 anos sem ter salário. Patinando aqui para pagar uma conta do ano passado de R$800. R$800 do ano passado. De novo veio ordem de corte da água da igreja. Mas isso hoje vai acabar. Hoje acaba isso. Deus falou no meu coração. Você viu o ouro que o povo saiu do Egito, Jair? Você viu o tanto de ouro que eles levaram? Mas foi para que aquele ouro? Eles iam comprar alguma coisa na terra prometida? Porque tinha tudo lá. E aí o dinheiro na mão do povo, que não tem propósito, vira um bezerro.
E a gente adora. Aí a gente pega o nosso dinheiro que Deus nos deu com propósito, vamos viajar. Vamos comprar um carro melhor? Vamos comprar roupa? Vamos comer no restaurante tal? Vamos postar uma foto? Porque dinheiro sem propósito na tua mão vira adoração. Pegou, irmãos? Aquilo era para a casa do Senhor, para a obra do Senhor. Vou terminar dizendo o seguinte. Facundo me contou uma coisa, eu achei interessante. Ele falou que na igreja dele, lá em Curitiba, ele tinha uma sala de oração, igual nós temos aqui, terça-feira. Você já veio aqui na sala de oração, então isso aqui não é para você, né? Você que ora toda semana aqui na sala de oração, então isso aqui também não é para você. E lá na sala de oração ele tinha 400 membros na igreja. Depois de alguns anos ele tinha 400 membros. Mas na sala de oração vinha 3, 4, 5. Eu tenho 30 membros aqui, vem 2, 3. Então eu acho que eu estou até melhor, né? E aí ele viajava, né? Pagava pedágio, gasolina, pegava o carro, ia para a sala de oração e voltava. Então gastava tanto tempo para ir quanto para voltar, gasolina, pedágio. Aí ele falou, sabe uma coisa? Eu vou parar com a sala de oração, porque se é para gastar dinheiro da igreja e não vem ninguém, então eu não vou para a sala de oração, vou orar em casa. E aí ele começou a orar em casa. Quando ele terminou a sala de oração, um dos pastores da igreja foi no médico, fez um diagnóstico e descobriu que estava com câncer. O outro voluntário da igreja, colaborador, era um cara bem sucedido, com uma empresa com estabilidade incrível, um salário maravilhoso, foi mandado embora. E o outro deu um piriquipaque na esposa que foi embora com um vizinho. Aí esses caras procuraram o Facundo e falaram assim, pastor, quando o senhor vai voltar com a sala de oração? Aí o Senhor falou com ele, tá vendo? Os 3 que estão preocupados nunca quis saber da sala de oração. Só foi a saúde embora, o emprego ser perdido, a mulher embora com o Ricardo, que eles querem saber da oração. Aí eles querem me buscar para quê, Facundo? Para que eles querem me buscar? Você não vai voltar com a sala de oração. Eu vou te fazer uma pergunta. Isso é o quê? Se não é uma peneira de Deus na vida desses caras? O que você espera na sua? Porque assim será a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, ela vai fazer o que eu tenho prazer. Se Deus deu uma semente para você, irmão, Ele tem que ter prazer no que Ele fez. Ele começou uma obra na tua vida e Ele quer terminar essa obra, amém ou não? Mas é preciso que essa vida cresça. Você compreende o que eu falo? Diga glórias a Deus. E olha o resultado de uma vida com Cristo formada. O Facundo está aqui agora, Alphaville, caríssimas coisas lá, né? Aluguel da igreja, se não me engano, era 66 mil reais. A igreja tem, menor do que a nossa, 66 mil. E ele orando para Deus mandar o dinheiro. Chegou um membro lá na igreja. Aquele membro, milhões por mês ele recebe. Milhões por mês. Ele chega para o Facundo e fala assim, Facundo, com lágrimas, Deus mandou dar metade do que eu tenho para a igreja, porque Deus é meu sócio. Deus agora é meu sócio. Metade dos milhões que eu recebo por mês eu vou pôr na conta da igreja. O Adão dentro do Facundo pulou de alegria. Agora só da miséria. Só que o Cristo já colocou a mão na boca do Adão e falou, fica quieto. Facundo, fala para ele que eu não tenho um sócio. Fala para ele que eu sou dono de tudo. Fala para ele se contentar só com os princípios. Porque eu não divido a minha glória com ninguém. Para o Facundo falar isso, irmão, ele teve que calar o Adão que ele carrega. Entende o que eu falo? Entende? Irmão, se Cristo não é alimentado no Facundo, ele teria coragem de fazer isso? Por isso que nós negamos o Senhor no momento da peneira, no momento do limite, ponto limite. A gente quebra a cara, a gente envergonha o Senhor no ponto limite, porque a vida que nós carregamos não é alimentada. Você entendeu o que eu falei hoje? Nós não estamos aqui para colecionar mensagens, pessoal, para ver quem prega melhor.
para dar 2 horas da semana para Cristo. Pelo amor de Deus, me poupe, irmão. Nós estamos aqui para alimentar. Por isso que quando o pastor faz uma convocação, é para você estar presente. Por quê? Porque nós estamos levando um maná, nós estamos levando um alimento que nós recebemos do Senhor. Por quê? Para que o corpo cresça. O corpo tem que crescer como varão, a estatura do varão perfeito. Não pode. Olha, eu tinha um pé pequenininho, tamanho do pé da filha ali, Dudu. Hoje eu calço 37. Mas imagina se eu tivesse um pé pequeno e um pé grande. Por quê? Não alimentou direito, é deformado. O corpo de Cristo não pode ser deformado. Porque se eu cresço e você não cresce, eu tenho que esperar você crescer para acontecer o que Deus quer que faça. Então quando vem uma convocação dos céus, parte do corpo está presente, parte do corpo pensa em dormir, pensa em passear. Não, vou na casa do meu amigo hoje. Não, vou dormir até mais tarde hoje. Não, eu vou fazer tal coisa hoje. Por que você não faz isso no dia de folga do seu serviço? Sabe por que você não faz? Porque você tem mais consciência da vida corruptível do que da incorruptível. Aí quando o pastor prega isso, você acha que é uma indireta para você. Mas Deus quer que você tenha consciência da vida que você carrega. Porque eu estou falando como seu pastor, a peneira vem. E não é porque Deus nos odeia. Porque alguém tem que levantar na congregação e dizer: assim diz o Espírito. E é esta a palavra de Deus para nós hoje. Vamos tomar ceia. Mas não é você vir aqui só na ceia, ceia. Eu sei a importância que a ceia tem. Mas mais importante do que ela, é o alimento que você tem que dar para esse bebê chamado Cristo que você carrega. Para ele não ficar 10 anos aí, 20 anos de igreja. E ele não cresceu ainda. E quando a gente não cresce, é igual o povo de Moisés. Viu milagre para tudo que é lado. Mas é o povo manipulado, irmão. Era levantar um e falar assim: Moisés está me ramelando, hein? É verdade, Moisés está ramelando. Aí vem Miriam e fala assim: Moisés, Deus fala através de mim. É verdade, Deus fala através de mim. Aí vem Arão, aí vem não sei quem, aí vem uma pá de gente. E o povo levado assim por vento de doutrina. Toda hora, irmão. E Deus, sabe o que Deus falou? Deus falou assim: eu não aguento mais esse povo. Não vejo a hora deles morrer logo para me pegar os filhos. E o povo morreu tudo no deserto, irmão. Que Deus não aguentava mais aquele Adão. Será que Deus vai ter que levantar outra geração? Será que Deus vai ter que investir no teu filho? Na tua filha? Em outra pessoa? Que você não está entendendo o que ele está querendo falar? Será que precisa levantar aqui outro pastor? Outro pregador? Outro povo? A minha oração aqui na terça-feira é: Deus, me dá um povo que queira alimentar-se de Cristo. Porque eu não tenho. Eu estou aqui dando a minha vida por um povo que é bom em desculpa. Mas quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Quem é forte no argumento é ruim no arrependimento. As suas desculpas servem para você. Não dê ela para o seu pastor. Porque você precisa convencer o Senhor, não é eu. Não fui eu que te dei a vida?